Estamos chegando com mais um Conversa de Alpendre nesse verão da TCM 2012 e hoje visitando uma casa muito confortável, Carol Ribeiro. A casa do empresário Rútulo Coelho, que está aqui recebendo os amigos hoje num churrasco, não é, Guilherme? Um ambiente muito agradável, muitos amigos e tem os convidados especiais que também vão participar com a gente hoje no Conversa. Vamos ver quem vai conversar com a gente hoje, quem vai estar conversando com você no Conversa de Alpendre de hoje. Esse churrasco muito confortável do empresário Rútulo Coelho, que já está aqui batendo um papo com o jornalista Cristiano Neto e com o reitor da UFESA, o professor Jorge Bambola, candidato a prefeito de Mossoró, pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, por receber a sua casa. Parabéns pela vida. Obrigado a você pela presença, né? Na verdade, vocês estão inaugurando aqui a área. É, área nova. Inaugurando aqui a área. É referencial, né? Tibau é um referencial da história de Mossoró. O interessante de Tibau é que muitas coisas são resolvidas em Tibau, decididas em Tibau, e com repetição em Mossoró, né? Principalmente a política. Coincide que o veraneiro, as pessoas se reúnem aqui, acho que é mais contraído, desarmados, com problemas, sem serviço, né? E aí, coincidentemente, as coisas que são acertadas aqui, eu não sei se vocês já observaram isso, as coisas que são acertadas aqui combinadas, pactuadas, são vindo da natureza. Então, eu acho que eles estão um dia bom, finalzinho de 2011, pertinho de 2012, e aí eu tenho que ter hoje esse encontro aqui, tão agradável. Normal, muito Tibau, porque era nessa Tibau antiga que nós víamos nos caminhões de sal. Quando ali no Hotel Termas, ali nós pegávamos a carona. E a única forma de vir para Tibau era essa. Eles iam para Tibau antigo. E aquilo era muito comum, aquela água que descia, para o pessoal usar lá das fontes, né? Então a Tibau antiga é que nós estamos. Tem estrada ainda? Tem estrada, né? Então assim, faz praticamente 40 anos, né, que eu visito Tibau e as primeiras vezes que eu vim a Tibau era nesse formato. E aí, depois de 40 anos, nós estamos aqui, né? Num ambiente agradável, né? Numa área de lazer dessa, né? Tem muita história a contar, né? Ele tem uma mutação que é lá na Serra do Mel, já criou abelha, Cristiano faz de todo mundo que Cristiano já fez. E como é que Cristiano nesse ambiente de Tibau, nesse ambiente do litoral? Realmente eu sou mais ambientado lá na Serra. E o meu terreno lá fica a cerca de 10 quilômetros da Praia do Cristóvão e 12, 13 da Praia de Ponta do Mel. Então, minha família usa muito lá a nossa casa para ir como ponto de apoio para ir para a praia. Eu vou muito pouco, sou muito de ficar em casa lendo. Eu digo que tem uma casa de praia fora da praia. Então, tem as vantagens que tem a casa de praia, mas não tem alguns inconvenientes. Eu gosto muito de lá. Tibau eu venho raramente, em ocasiões para visitar algum amigo, resolver algum negócio, mas passei minha lua de mel aqui e também durante um período eu fiz um jornal que o Padre Zé Luiz começou, foi Vocês Verão, né? E durante uns 2 anos eu fiz o Vocês Verão, durante o período do veraneio, né? Vim aqui, entrevistava o pessoal, né? Costumo lembrar, inclusive foi a primeira vez que o Cristian de Saboia escreveu, porque os colunistas sociais de Mossoró já estavam todos muito ocupados, né? Com seus espaços, e eu convidei Cristian, né? E também tinha coluna política, eu tinha outras matérias, o jornal foi muito bom. Que não era bem a minha praia. Então, eu parti para a Gazeta Rural na época. O Cristiano é criativo em tudo. Precisa prestar muita atenção no que ele fala para você entender. Uma hora com o Cristiano. Então,
sem raciocinar rápido, né? Eu não acompanho o raciocínio dele, né? Mas no jornal, vocês verão, né? Então era. E eu me lembro do sucesso do seu jornal, né? Foi realmente uma história também, que é uma história de bom, né? E aí que a coluna conversa de Alpendre. Olha aí, No nosso programa, a coluna era conversa de Alpendre. duas revelações nesse programa de hoje. Primeiro, Cristian de Sabor já foi funcionário do Crispiniano Neto. E o começo Diga-se de passagem, sem salário. Sem carteira assinada. Sem carteira assinada e sem salário. eu queria ser o senhor gosta de churrasco? Olha, eu gosto de tudo que é público, sabe? Gosto da Cobal, não é porque está dando entrevista. Eu gosto de Zé Leão na madrugada, quando sai da festa. Conceição. Eu sou do interiorzão do Nordeste, né? Interior do Ceará. Milagre lá do Ceará, né? Nasci em Milagre. Porta do Cariri. Porta do Cariri. E mais 11 irmãos. Então é que a convivência, esse pessoal aqui, 90% aqui é parente, é irmão, é primo, é sobrinho. Toda a família de coelho é grande, né? Mas não é só para 2 filhos, não. Então essa convivência, né? Esse calor, mas essa aconchego, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, né? 4 filhos. Então sempre que quando eu faço a casa, eu faço com 10 quartos, com 6 quartos, porque eu sei que gosto de muita gente, gosto de estar com as pessoas. Então para mim é um prazer muito grande, principalmente quando recebe gente tão querida, né, e que a gente convive, que ama, que gosta, e com vocês também, que são pessoas que da nossa convivência. É muito bom, não é um dia realmente que fica na história, não tem jeito. E o reitor da Universidade Federal tem uma agenda muito cheia. São compromissos na universidade, são compromissos em Brasília, tem que buscar recursos para viabilizar a universidade, expandir a universidade. E quando dá para fugir um pouco dessa rotina, Josvão, o que é que você faz? Mas normalmente, eu gosto muito nos finais de semana de andar de jipe. É muito comum, eu gosto muito de rio, eu gosto de riacho, de cachoeira. E pouca gente sabe, mas tem muito espaço, lagoa. E aqui bem próximo tem muito espaço para você andar de jipe, para você passear. Eu gosto de conhecer o semiárido. Ando muito nos finais de semana. E também gosto muito da praia. É muito comum também andar para a praia, visitar todo esse litoral. Né? Conheço de Guarapari até chegar, né, lá no Piauí. Então é um litoral que realmente o Brasil tem, né, essa grande dádiva da natureza. E Tibau é sem dúvida um dos locais mais, né, prazerosos que nós temos. Por isso que eu venho tanto a Tibau. Agora eu me desloquei um pouco, né, da Tibau para Gado Bravo, mas é só uma continuação, né? Antes eu ficava muito nas Emanuelas, né? Mas agora eu estou em Gado Bravo. Vamos desenvolver Gado Bravo. Né? Você gosta de fazer mais em família? Você é uma pessoa mais caseira, mais família, ou você gosta de reunir muita gente sempre ao seu redor? Não, normalmente é mais só com a esposa e os meninos, né? Porque é mais assim, não é muito programado, né? Em função, né, do espaço que vai surgindo na agenda. Normalmente no final de semana a gente tem sempre, né, uma agenda mais pesada, são encontros, né, reuniões de trabalho. E agora, né, está começando a intensificar mais ainda. Então é em função, né, do espaço que vai surgindo na agenda. Como é que é Crispiniano quando não está na redação do jornal, quando não está... É difícil você imaginar Crispiniano sem estar fazendo alguma coisa, né? Mas quando dá para fugir alguma coisa, fugir um pouquinho da rotina, o que é que você gosta de fazer? Bom, na verdade, assim, o meu trabalho hoje é praticamente só escrever. Então eu trabalho escrevendo e descanso lendo. Trabalho pesado. Trabalho escrevendo e descanso lendo. Agora, se tem uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou realmente... Em algum momento me dá vontade de parar de ler e escrever. E aí eu quase que dou uma de marceneiro lá no quintal. Tem meio uma marcenaria e lá eu vou fazer alguma coisa que precisa lá mesmo no sítio, né?
Hoje mesmo eu trabalhei, estou aqui com Uma cadeira, né? Uma mesa. um banco, uma mesa, uma porteira, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Hoje eu estava preparando uma vara com as medidas para o pessoal pular, né? De 10 em 10 centímetros, de 5 em 5, que amanhã vai ter as Olimpíadas, a maratona da Vila Amazonas, que já é o 10º ano, né? Todo 31 de dezembro, uma maratona que corre de menino de 5 anos até o pessoal de mais de 60, corre, e amanhã a gente vai introduzir outras modalidades, além da corrida, né? Que é o salto em altura e a queda de braço, resgatando a antiga queda de braço. Realmente é. Guilherme, agora vamos dar um intervalinho. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa de alpendre. Até já. Estamos de volta com Conversa de Alpendre aqui no Confortável, na confortável residência do empresário Rútilo Coelho, e com convidados especiais, Carol Ribeiro. Nós estamos recebendo hoje aqui o dono da casa, o nosso anfitrião, o empresário Rútilo Coelho, jornalista Crispiniano Neto, e o reitor da UFESA, pré-candidato à Prefeitura de Mossoró pelo PT, Josivan Barbosa. Nesse bloco agora, vamos começar a falar um pouco mais de política. Antes de entrar diretamente na política de Mossoró, só falar um pouquinho da política nacional, e eu queria começar abordando Crispiniano. Crispiniano é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ele teve uma ligação com o então presidente Lula, o ex-presidente Lula, muito antes de Lula ser o político, o líder que é hoje, Crispiniano. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Como era o Lula, metalúrgico do Lula daquela época, que estava começando a construção do Partido dos Trabalhadores, e você vê essa evolução do Lula a chegar a se tornar o maior líder político do país. Eu acho que assim, Lula naquele período ele já se revelou como o maior líder sindical, né? E aí veio um vazio na política sindical, que era a questão, dá para mudar os políticos desse país? Não, é difícil, não dá mais para mudar. Então vamos mudar a política, vamos fazer uma política diferente. E a história de existir partidos de trabalhadores não é novidade nenhuma, mas durante 20 e poucos anos, isso era praticamente proibido, né, com a ditadura militar. Por quê? Porque normalmente os partidos de trabalhadores eram os partidos comunistas e os partidos socialistas, declaradamente de esquerda, de viés marxista ou pelo menos social-democratas. E isso afastava o povo, porque durante todo o período da ditadura, da chamada Guerra Fria, da doutrina da segurança nacional, as pessoas tinham medo, porque os comunistas todos tinham ido presos, tinham sido torturados, tinham sido expulsos. Hoje eu tenho muitos depoimentos de jovens, um pouco mais novos do que eu, que eram proibidos pelos pais, pelas mães, de fazer amizade comigo, com Aécio e com outras pessoas do PT, de frequentar a Casa do Cantador, onde eu era dirigente lá, né? Eram proibidos, porque os pais tinham medo deles serem presos, deles serem chamados de comunistas. E Lula chegou e tirou, né, a palavra que era queimada, Partido Comunista, para criar o nome Partido dos Trabalhadores. Isso não deixou de ser um partido de esquerda e nem deixou de ser visto como tal. Eu lembro que no dia da fundação do PT, Delfim Neto, que era ministro de Figueiredo na época, ele disse: o verdadeiro Partido Comunista do Brasil está nascendo aí. E ninguém está entendendo. Então, na verdade era isso, era o verdadeiro Partido dos Trabalhadores. E o PT nasceu com uma diferença, além da mudança do nome, né, uma diferença dos partidos comunistas tradicionais, que se dividiam normalmente em duas linhas: a linha stalinista e a linha trotskista. Ambas linhas defendendo a luta armada, defendendo a chamada ditadura do proletariado, né? E o PT nasceu defendendo a luta direta com o povo, ser um partido de base, organizado, com quadros, mas ser acima de tudo um partido de massas e de disputar o poder dentro do regime democrático, né? Então hoje a gente vê que o PT tem mudado
o perfil da sociedade brasileira, mas sem apelar para nenhum expediente ditatorial, tampouco para a luta armada, né? Eu acho que Lula é o grande vitorioso, no sentido de ter conseguido esse equilíbrio, conseguido essa maneira diferente de fazer a política dos trabalhadores sem necessariamente pregar ou fazer a eliminação do empresariado, a eliminação do capital. Não é meramente conciliação de classes, é a convivência democrática. Eu acho que isso foi fantástico e o Brasil vai dever isso eternamente a essa grande liderança que foi o Lula. E é. Entrou no PT recentemente, há algum tempo, está começando a construir sua história do PT, no partido, já pode ser um potencial candidato a prefeito de Mossoró pelo PT. Você vê essa mudança no PT? Como é que você vê o PT de hoje, diante dessa narrativa que o Crispiniano fez? Olha, a mudança que o Crispiniano coloca, nós podemos usar como exemplo a associação do presidente Lula com o empresário José de Alencar. Com um dos auxiliares também do presidente era o Henrique Meirelles, né? Um grande banqueiro, né? Bastante característico do país e de reconhecida competência internacional. Então Lula, ele buscou também as competências nas diversas áreas, na área da cultura, né? na questão empresarial, né? no setor bancário. Então Lula conseguiu acoplar a necessidade que a população precisava juntamente, né, e é claro que tem que fazer isso, com o aspecto democrático. Ou seja, dá para conviver com ideias diferentes dentro desse país. Lula mostrou. E a nossa chegada ao Partido dos Trabalhadores é com essa liberdade de expressão, é com essa liberdade de ideias, é com essa multiplicidade, né, de visões, né, que nós temos. E é com esse espírito, né, de diálogo, de entendimento, que nós queremos dar uma contribuição para o Partido dos Trabalhadores em Mossoró e na região. O PDT segue para a aliança agora, nas eleições de 2012, uma aliança com o PT. O empresário Guto Coelho vai ser, o que é que vem conversando com o PT? Realmente já está sendo conversada essa aliança no sentido do senhor também ser o vice do pré-candidato Josivan? O PDT, o nosso partido, na eleição anterior, né, na eleição de 2000, da prefeita de 2008, ele foi convidado inclusive a fazer parte da chapa do PCdoB, por exemplo, né? E do PT. Então é uma tendência, uma simbiose muito natural. O PDT é um partido de apoio ao PT, né, a nível nacional, a presidente Dilma, ao ex-presidente Lula e atualmente a presidente Dilma. O PDT historicamente é um partido de apoio a essas bases socialistas. E Mossoró não é diferente, né? Apesar de que eu já pertenci, na verdade, eu já pertenci ao PFL. Né? Já pertenci ao PFL. Mas não estou falando isso que o PFL é o demo, como o Crispiniano gosta dos demos, né? No sentido de demônios. E o PT é santificado, o PCdoB, o PDT são os santos, não é nada disso. Você tem que aceitar a realidade. Então, qual é a realidade? É que o presidente Lula, o PT e seus aliados, né, partido que lhe dá sustentação, acertaram. Quem é que vai ignorar isso? Né? Acertaram. Então, por que você vai insistir numa coisa que porque você vai teimar, uma coisa está dando certo e voltar ao passado? O PT acertou. Então nós temos que dar o braço a torcer, como se diz popularmente, e colaborar e se juntar a esse grupo. Principalmente nós nordestinos, o PT, os partidos o partido que hoje governa o país, se voltou para o Nordeste. Isso é a realidade. São programas assistencialistas, são programas que não dão muita sustentação econômica, mas e aí? Nós temos que deixar, a opção seria deixar nossos irmãos na miséria e morrer amigos e fugindo da seca,
o nosso passado, que eu vivi isso, né? Quer dizer, vivenciei, não vivi, graças a Deus, mas vivenciei, pau de araras, caminhões levando nossos irmãos para o Sul Maravilha, como se chamava, né? Para morrer quase que de fome. Então, nós temos que somar. E é isso que eu estou fazendo como presidente do diretório do PDT, como somei na eleição passada e agora com a proposta do reitor Josivan, que é o candidato do PT, e o PDT foi o primeiro partido a chegar junto. E é isso, consultei a nosso filiado, nosso diretório, e aí estamos aí começando a... Vamos começar, já começamos, mas vamos dar um ênfase a essa proposta. Ok, então vamos para mais um intervalinho comercial. Daqui a pouco a gente volta aqui com Conversa de Alpendre. Estamos de volta com Conversa de Alpendre aqui nessa brisa gostosa da praia de Tibau, com convidados legais. Estamos visitando uma casa muito legal, né, Carol? Uma casa realmente confortabilíssima, né, Juliana? A casa do empresário Rútilo Coelho, nosso convidado aqui do Conversa de Alpendre, que está recebendo os convidados aqui no churrasco. Está inaugurando a temporada do verão, né? Verão 2012. E ele recebe também, estão aqui conversando com a gente, o jornalista Crispiniano Neto, e o reitor da UFESA, pré-candidato à Prefeitura de Mossoró pelo PT, Josivan Barbosa. Voltando naquele nosso bate-papo do bloco anterior, quando falávamos sobre o presidente Lula, essa trajetória toda, o presidente Lula está passando por um momento difícil, um tratamento de câncer, Cristiano. Você esteve com o presidente recentemente, você inclusive fez um livro, né? Lula na literatura de cordel. Eu queria, como é que tá o astral de Lula diante desse tratamento? Muito bom. Ele só reclamou da quimioterapia, né? Que ele, lembrei da expressão dele, disse, é uma bomba de Hiroshima. Diz que é uma coisa que dói muito, incomoda muito, mas assim, ele já, quando eu estive com ele, ele já estava se preparando para a última quimio, né? A última sessão. E aí entrar numa sessão de radioterapia, segundo ele, o médico tinha dito que era bem mais suave, né? E a notícia que eu tive depois, já pela imprensa, é de que 75% do tumor teria regredido. Então eu acredito que está marchando realmente para a cura. O astral dele estava muito bom. A voz, né, que nas primeiras entrevistas que ele deu estava muito sofrível a voz dele, e no entanto já estava boa quando a gente conversou. E ele muito animado, pensando muito na frente, muito animado com o tema principal da nossa conversa, que foi uma visita mais motivada. Eu tinha ido a São Paulo exatamente gravar com a Rede Globo uma tomada especial sobre a escola de samba Gaviões da Fiel, que o tema desse ano é sobre a vida de Lula. Verás que um filho fiel não foge à luta. E ele disse que foi uma surpresa muito agradável quando o Igor Carneiro, carnavalesco da Gaviões, falou para ele que tinha se baseado em várias fontes, mas a principal tinha sido um livro intitulado Lula na literatura de cordel, de um cara chamado Crispiniano Neto. E aí ele mandou Luiz Dulce, o cara era ele. E aí foi muito interessante que eu fiz essa gravação. Também já fui chamado pela Gaviões para fazer a apresentação das fantasias, 25 fantasias que vão vestir 4.000 pessoas na avenida. É o jeito. E tem mais. Eu desfilei uma vez aqui com 30 por acho que eu não estou nem nos 29. Desfilei uma vez com o Antônio Francisco, Helder Onildo aqui no Carnaval de Mossoró, que é uma ala de escritores. E agora nós estamos com duas opções. Além da Gaviões, que o tema é Lula
com base no cordel, a Salgueiro também está convidando os membros da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, porque o tema desse ano na Salgueiro é literatura de cordel. Então, de repente eu vou virar carnavalesco, que era só o que faltava. Correndo do Rio para São Paulo. E me escondendo na hora, porque eu não sei nem dar um passo de samba. Vamos passar uma nova casa agora, cara, no nosso bate-papo. Nós temos aqui um reitor da universidade, temos um jornalista que conhece demais as coisas de Mossoró, um empresário bem sucedido da nossa cidade, da cidade de Mossoró. E eu queria começar a conversar com vocês aqui sobre Mossoró. Sobre Mossoró. Mossoró é uma cidade que ela vem num ritmo legal de desenvolvimento, vem crescendo a cidade, você consegue visualizar o crescimento de Mossoró. Mas eu queria que vocês, mais que uma cidade que enfrenta muitos problemas, está aí a questão da saúde pública, uma cidade que tem apenas uma maternidade, que atende com muita dificuldade a demanda, médicos ameaçando parar por atraso de pagamento no Hospital Regional Tarcísio de Maia. E aí eu queria ver, como é que vocês estão vendo essa Mossoró de hoje? Começando pelo empresário Ruto. É contraditório, né? Mossoró, nós não vamos nem procurar responsáveis ou culpados por essa situação. Mas é contraditória a situação de Mossoró na economia. Enquanto sai numa revista de circulação nacional, no caso da revista Veja, um Eldorado, a cidade que é uma das melhores do Brasil para existir, para morar, etc. Nós temos o aeroporto que não funciona, nós temos uma série, isso é um detalhe, né? Uma série de problemas que não aceita, não podemos aceitar para Mossoró, né? Agora, Mossoró precisa pensar, nós precisamos pensar Mossoró, porque Mossoró cresceu além das nossas. Eu acho que nós nem programamos, nem pensamos que Mossoró fosse crescer sozinha. Mossoró está crescendo sozinha, sem interferência de governo, sem interferência, porque a natureza é pródiga com Mossoró, todos nós sabemos, precisa repetir. E ela precisa hoje ser. Agora nós precisamos acompanhar. Os empresários precisam acompanhar esse crescimento, que não acompanham, os políticos muito menos. Então é algo que. Nós temos, por exemplo, hoje um problema sério em Mossoró. Mossoró está travado porque o aeroporto não permite, lá no caso da ANAC, não permite que se construa no principal eixo de Mossoró, que é a cidade. É a Nordestânia, é a Mossoró. Não permite que se construa nenhum prédio, nenhuma edificação, porque está no cone, enfim. A ANAC lá no Rio de Janeiro, em Brasília, proíbe que se construa em Mossoró. E hoje nós temos, só para citar um detalhe, a iminência de, logo mais no início de 2012, pelo menos 10 mil empregados da indústria da construção civil serem demitidos porque as empresas têm projeto, têm o dinheiro para construir, mas não podem porque a ANAC não permite. E como é que nós estamos visualizando isso? Como é que nós vamos vislumbrar? A cidade pujante, que a revista diz que é a das maiores do Brasil, e nós não podemos construir porque um órgão do governo federal não permite, porque enfim, são coisas dessa natureza que nós não conseguimos aceitar. Olha, eu tenho colocado, Juliane, que Mossoró, Ruto, Crispiniano, é uma cidade rica de serviços pobres. É muito claro. Quando eu vinha para Tibau hoje pela manhã, cedinho, isso ficou claramente constatado. Em frente, aquela pracinha ali em frente ao ginásio de esportes Pedro Ciarlini, a grama está muito bonita, ela é muito bem cuidada. Ela é um paraíso de praça. Mas você vai continuando, porque ali passam 10, 15 mil pessoas, inclusive todo dia. Ali é um cartão postal, aquele ginásio de esportes. Mas quando você passa no... Aí eu fui pegar a secretária lá no Abolição 4. Eu passei várias praças abandonadas. Então Mossoró, ela tem esses contrastes. E aí o povo está percebendo claramente que é uma cidade rica de serviços pobres. Um exemplo disso acontece na área de segurança. Uma cidade do tamanho de Mossoró, Crispiniano,
só se permite, no máximo, para ela ser considerada de qualidade, 15 assassinatos por ano. Mossoró vai chegar a 200 assassinatos por ano. Isso é uma coisa assustadora. Outro aspecto, Mossoró, a cada ano, diminui a quantidade de hospitais. Inclusive hospitais que eram referência há 20 anos, como a Casa de Saúde de Ser Rosado, chegou àquela situação. Então, na área de saúde, é esse o retrato. Ou seja, o outro lado, nós temos que lutar, e aí nós vamos ter que contar com toda a classe trabalhadora, com os empresários, com as pessoas que pensam Mossoró, para que Mossoró passe a ser uma cidade, continue sendo uma cidade rica, mas de serviços de qualidade. Não estou nem falando aqui numa área que as pessoas não percebem, mas que tem um reflexo em todas as outras, que é a área da educação. A qualidade da educação que nós temos em Mossoró é uma coisa que assusta. Mas, infelizmente, nós ainda não percebemos, porque o que a gente percebe é aquele fator mais direto, aquele que atinge mais rápido a população, que é a questão de saúde, a questão de segurança. No aspecto de qualidade de vida do povo de Mossoró, em que nós podemos dizer que Mossoró cresceu em qualidade de vida para a população? Notadamente aquela população que precisa dos serviços mais rápido. Onde é que a população de baixa renda leva os seus filhos nos finais de semana? Tem algum local onde você pode dizer assim, não, eu vou levar o meu filho para passear no final de semana em Mossoró? Tem. A única coisa que tem é a praia que nós aqui estamos, mas nós sabemos da dificuldade das pessoas trabalhadoras para se deslocar para a praia. Então eu digo que Mossoró dá para ser sim uma cidade rica de serviços de qualidade. Basta para isso que nós tenhamos projetos para este município, para a nossa região. Queria pegar a opinião dele depois do intervalo. Nós vamos dar uma parada agora, Guilherme. Daqui a pouquinho a gente volta com Conversa de Alpendre. Estamos de volta com a Conversa de Alpendre, hoje aqui visitando a casa confortável do empresário Rútulo Coelho, que está recebendo convidados muito especiais, Carol Ribeiro. Entre os muitos convidados que tem aqui no ambiente da casa dele, nós estamos recebendo também aqui no Conversa de Alpendre, jornalista Crispiniano Neto e o reitor da UFESA, pré-candidato à Prefeitura de Mossoró pelo PT, Josivan Barbosa. Eu queria começar perguntando a vocês, vamos falar um pouquinho de política agora, Guilherme, em relação a essa divergência que aconteceu com o advogado Paulo Linhares, filiado do PT, que assumiu a administração da Prev Mossoró na prefeitura do DEM. O processo foi aberto, está para ser aberto, o processo de expulsão do advogado do partido, e entre as muitas coisas que ele disse que iria recorrer, que não concorda com o partido nessa decisão, e entre uma das coisas que ele falou foi que isso prejudica a candidatura de Josivan, essa atitude do PT em relação à expulsão dele do partido. O que vocês acham disso, primeiramente, Josivan? Olha, nós estivemos na última quarta-feira em Mossoró, durante, Rútulo, praticamente 12 horas, com o presidente Heraldo Paiva, do PT. Ele esteve, passou por toda a imprensa, e onde nós chegávamos, os jornalistas perguntavam. E o presidente colocou que existe mais de 100 processos desta natureza dentro do partido. Portanto, a situação do advogado Paulo Linhares é uma situação que o partido encara com muita naturalidade. E ele vai ter todo o espaço. Paulo Linhares conhece em detalhes o estatuto, o regimento do partido, porque inclusive ele ajudou a fazer. Então, nós achamos que este momento é o momento de pensar, de programar, de traçar projetos para o partido, para as eleições de 2012, e nós estamos direcionando todos os esforços nesse sentido. Portanto, nós não temos tratado desse assunto nas nossas reuniões. Temos utilizado para que o partido comece a pensar o projeto de 2012, comece a pensar os grandes projetos para a cidade,
e possamos discutir com a sociedade o projeto, né, das eleições de 2012 e também o partido, né, seguinte. Então, é esse o pensamento nosso hoje dentro do partido. Quando a gente fala em eleições de 2012, não dá para deixar de comentar sobre a divergência de hoje entre o PT e o PSB. Na eleição passada, os dois partidos caminharam juntos, o PT foi parceiro de chapa da candidata Larissa Rosado, do PSB, e agora estão muito parecidos com o momento que vão ter caminhos diferentes. O presidente Eduardo Campos, do PSB, quando esteve em Mossoró, ele fez um discurso muito duro em cima do PT. Lembrou a trajetória de fidelidade, disse que o PSB ofereceu o palanque a Lula para encerrar a campanha, quando ninguém acreditava na campanha de Lula, derrotado para Fernando Henrique Cardoso, como que fazendo uma cobrança de reciprocidade em Mossoró. Como é que o PT encara essa situação? Olha, o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PSB, eles são partidos da base aliada, né, do governo Dilma e foram do governo, né, Lula, mas em Mossoró a situação é diferente. Em Mossoró, nós temos que entender de que há uma particularidade que não pode ser aplicada em nível nacional. O que nós temos em Mossoró, e toda Mossoró sabe, é uma família centenária, né, que está administrando a cidade e que agora está administrando o Estado e que claramente a população do Estado do Rio Grande do Norte está dizendo que é uma administração estadual que no seu primeiro ano foi reprovada pela população e que na última avaliação agora do governo Fafá, nas pesquisas feitas pela própria, né, prefeitura, não mostrou que a população está satisfeita. Os valores são mais para, né, uma administração negativa do que positiva. E Mossoró percebeu isso claramente, que a cidade precisa ser planejada, a cidade precisa de investimento federal, e é nesse sentido que nós estamos entendendo, né, essa composição para 2012. É no sentido de que as candidaturas que aí se apresentam são candidaturas legítimas e que podem caminhar, cada uma, né, na sua definição. Nós defendemos que o Partido dos Trabalhadores já é hora de apresentar na nossa cidade, na nossa microrregião, o sucesso do partido em termos de Estado e em termos, né, de país. Então é nessa situação que nós vamos trabalhar. Você concorda com essa interpretação de Josivan? Lembrando, o PT esteve com o PSB na eleição passada, então essa mesma família centenária esteve no palanque do PT na eleição passada. A deputada Sandra Rosado, ela dá apoio ao PT em nível nacional, ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Não fica um pouco confuso para o eleitor entender essa situação? Provável que haja alguma confusão, mas cada eleição é uma realidade, é um momento histórico. E o PT de Mossoró apresenta candidatos próprios desde 1982, com o professor Mário Bezerra. Depois, em 88, o professor Chagas Silva. Depois nós tivemos Luiz Carlos, Jorge de Castro, Socorro Batista, Crispiniano. E na eleição passada, nós compusemos com o PSB, tendo a deputada Larissa na cabeça. Era uma realidade em que nós estávamos participando do governo Vilma e o PSB participando do governo Lula. E nós tínhamos uma estratégia no Brasil inteiro para mudar a composição do Senado, onde Lula sofria derrotas sucessivas. E se viu, né, a queda de Heráclito Fortes, de Monsanto, de Tasso Gereissati, de Efraim Moraes, de Marco Maciel, de Paulo Souto, de Hugo Napoleão, enfim. Só escapou o Arthur Vigílio, só escapou Zé Agripino. E escapou Zé Agripino por quê? Porque aqui no Rio Grande do Norte, a gente viu que essa estratégia não foi cumprida. Porque nós estivemos, em primeiro lugar, não vimos empenho desse grupo com quem nós nos juntamos na campanha de Fernando Bezerra.
permitindo uma eleição improvável de Rosalba Ciarlina ao Senado, com a qual ela se viabilizou para o governo do Estado. Mas vamos experimentar. O PT tinha fama de radical, de não negociar com ninguém. Negociamos em 2004 com 11 partidos. Fomos traídos pelos 10. Aí em 2008, voltamos a negociar. Fizemos a aliança. E não vimos a importância do PT dentro dessa aliança. Como a deputada Sandra também não viu. Tanto é que ela não reconhece que o PT tenha contribuído com nada. Agora, até em pesquisa, Josivan sai com 0,5%. Eu não entendo por que o interesse no apoio de um partido que só tem 0,5%. 0,5% não vai derrotar, nem vai eleger a deputada Larissa. Então, a gente vê que há um desdém em relação ao PT. E a ideia que eu sempre defendi que não existia, de divisão real da família Rosado, quando chega na eleição de deputado, de prefeito, ela aparece. Porque é a história de Maquiavel, de dividir para reinar. Mas quando chega na eleição majoritária, Rosalba tem 90% para senadora, 4 anos depois tem 90% ou quase para governadora. Não existe. Cadê os votos do PSB em Mossoró? Cadê os votos da deputada Sandra contra Rosalba? Não existe essa posição. As urnas dizem. Não sou eu. São as urnas. Então, ela não apoiou o nosso candidato, que era Hugo Manso. Houve um tratamento que nós poderíamos até ter entendido um apoio dela ao senador Garibaldi, que a tratou muito mal no governo, por isso ela saiu atirando, né, quando saiu de perto de Garibaldi, e voltou para apoiar Garibaldi. Por quê? Por que não Hugo Manso? E porque ninguém no grupo dela podia nem falar no nome de Hugo Manso. Foi uma coisa assim, muito dura e desrespeitosa. E nos obrigou a ir nas carreatas olhando para o retrato de Garibaldi. Entendeu? E muito mais coisas. Nós não tivemos espaço na direção da campanha, nós não tínhamos direito de ver uma pesquisa, tá certo? Enfim, eu não vejo o tratamento de aliado. Como uma vez, quando ela quis votar em Lula contra a Serra, né? Ela disse, eu vou votar em Lula se vocês me derem um tratamento de aliado. E antes da gente dar a resposta, ela já estava votando em Serra. Mas tudo bem. Tudo isso passou. O PT provou que não é radical. O PT provou que não é esse partido que não negocia. Agora, negociar e depois não ser reconhecido como aliado. Depois, a gente vê que a divisão da oligarquia não existe nas urnas majoritárias do Estado. Então, eu acho que o PT não pode se dar a esse tipo de papel. Eu fui o maior defensor, eu quero destacar isso aqui. Eu fui o maior defensor da aliança. E não fui candidato a vereador, não fui candidato a vice-prefeito. Se Larissa tivesse sido eleita, eu não queria nenhum cargo no governo dela. Não queria nenhum negócio no governo dela. Nunca pedi nada em troca. Contribuí com o que foi possível, como sempre fiz ao longo de toda a minha vida. E porque de maior defensor há 4 anos atrás, hoje eu sou o maior defensor da candidatura própria. Está aqui Josivan, e eu digo na presença dele, antes dele chegar no PT, eu já defendi a candidatura própria com o professor Assis. Para ter 10 votos, ou 500, ou 1.000, ou 10 mil, como a gente fazia quando eu fui candidato, sem nenhuma chance, mas fui. Para o PT ter seu próprio palanque e chegar com o seu próprio discurso, com a sua própria cara, tá entendendo? E podíamos perder a eleição, mas não perder a dignidade. Então eu acho que é muito importante. Agora, a aliança nacional não impõe a aliança municipal. E aí vem outra questão. A deputada Sandra, né, que nós somos chamados de radicais, mas ela é muito mais do que nós, chamada de radical, né? A deputada Sandra poderia, depois de ter todo um acesso pessoal, depois de ter convivido conosco, né? Poderia muito bem conversar com a gente. Agora, quer negociar o apoio do PT de Mossoró em Brasília.
quer negociar de cima para baixo, porque apoia Dilma lá e Dilma vai obrigar os petistas de Mossoró. Não vai obrigar. Nem Dilma vai, nem Lula vai, nem Zé Disseu, nem ninguém vai nos obrigar a levantar uma bandeira que nós, petistas de Mossoró, não quisermos levantar. Tá certo? Então, eu acho que tenho o maior respeito pela deputada Larissa, acho que é uma pessoa de fácil convivência, né? Agora, os métodos com que estão querendo levar o PT, amarrado pelo cabresto, para apoiar contra a vontade, isso não é PT. Eu estou no PT há 30 anos, 31, eu entendo muito o que é o PT. Eu sei tudo que parece com a cara do PT e tudo que não parece. E essa forma de querer negociar por fora, ela não funciona. Então, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Já? Já acabou. Tava tão boa a conversa, né? Pois é, infelizmente agora agradeço muito seu Rútulo Coelho pela presença, aliás, por nos receber aqui. Né? Dessa vez foi o contrário, É, por nos receber aqui na Conversa de Alpendre. Eu que agradeço. É uma honra muito grande para mim, para minha família, os amigos que estão aqui, recebê-los, né, juntamente com o reitor Josivan Barbosa, pré-candidato a prefeito de Mossoró, poeta Crispiniano Neto, só poeta, porque senão vou passar meia hora aqui. É o que eu mais gosto, é poeta. Então, poeta Crispiniano Neto, que é modesto, é um homem extremamente modesto, é uma vaidade que eu tenho, pessoal, de dizer que sou amigo de Crispiniano, que é amigo do presidente Lula. Né? Então, são pessoas que nos envaidecem em tê-lo ao nosso lado. Ao Julierme, né, que já nos deu tanta oportunidade de falar para a TCM. Gostaria que vocês levassem ao professor Milton Marques, Dona Zilene e a equipe toda da TCM, que é uma emissora fantástica, tem um serviço prestado imensurável em Mossoró. Então, prazer muito grande nessa tarde aqui em Tibau. E esperamos que vocês voltem e arranjem mais tempo para a gente falar. Ok. Muito obrigada por participar com a gente também. Obrigado, Carol. Obrigado, Guilherme. É um prazer muito grande, né, participar dessa conversa aqui com o empresário Rútulo, com o nosso amigo Crispa, e dizer que estamos iniciando 2012, né, e temos, né, projetos muito importantes e vamos discutir esses projetos com o povo de Mossoró. Vamos encerrar. Tem uma poesia, Crispa? Posso encerrar o programa com uma poesia? A gente se despede que esse pequeno fica com a poesia. Para você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Na próxima semana tem mais Conversa de Alpendre para você. Obrigado pela audiência. Semana que vem nós estamos de volta aqui em Tibau em mais um Alpendre famoso, mais um bate-papo legal sobre política. Crispiniano, dá para sair, Crispiniano? Pois é, agradecendo a Crispiniano, mostrou uma poesia aí para a gente se despedir. Rapidinho assim, Nem sobre o mar, nem sobre a lua. Pois é. Política, Nos alpendres do verão, onde o sol é mais quente, a gente fica torcendo que Mossoró vá para frente. Ok, então, muito obrigada. Tchau.